E aí, qual que vai ser a boa de hoje, Rodrigo? Cara, hoje eu tô com um assunto muito top aqui, que é sobre escatologia. Eu vou falar algumas diretrizes para a gente poder se aprofundar e entender o que é escatologia. Bora lá? Uma muito interessante e importante, principalmente para os nossos dias, que é escatologia. E eu já queria começar perguntando para você: você sabe o que é escatologia? Escatologia, ele vem do grego, onde escatos significa últimos e logia significa estudo. Logo, seria mais ou menos o estudo das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos. Logo, a escatologia bíblica, ela vai fazer uma parte sistemática de divisão dos acontecimentos dos últimos tempos, ou seja, tendo o significado dessa palavra, a gente vai começar a compreender o termo escatologia como esse acontecimento das últimas coisas, dos últimos tempos. A gente tem referências a esse tipo de entendimento em, por exemplo, quando a Bíblia cita os últimos dias, lá em Isaías capítulo 2, ou em Miqueias capítulo 4, verso 1. Nós também vamos ver expressões como os últimos tempos, lá em 1 de Pedro 1:20, e teremos também como a última hora, a expressão a última hora em 1 João capítulo 2, verso 18. Então, a gente começa a pegar esse tema escatologia e dentro desses textos bíblicos, nós começamos a formar um fundamento do que realmente significaria a palavra escatologia, né? Então a gente passa a compreender como, de fato, o estudo das últimas coisas ou dos últimos dias, dos últimos tempos. O estudo da escatologia bíblica, ela vai passar por 3 períodos de tempo. Ela vai falar de profecias que já se cumpriram, profecias que estão em pleno cumprimento, e ela também vai falar de profecias que se cumprirão. Estes 3 tempos, eles são divididos em escatologia inaugurada e a escatologia futura. A escatologia inaugurada, ela vai falar sobre o cumprimento presente atual do reino de Deus e também das bênçãos que nós cristãos recebemos no tempo presente, no tempo atual. E também vai falar das profecias passadas que já se cumpriram, por exemplo, em Cristo Jesus, nessa sua primeira vinda. Já a escatologia futura, ela vai tratar de acontecimentos, como o próprio nome já diz, futuros, ou seja, profecias que ainda irão se cumprir. Agora, por que é tão importante nós cristãos entendermos e estudarmos escatologia? Cara, eu gosto de pensar no seguinte exemplo. Imagina só que você pegou o carro, ou se você não dirige, você está no carro com alguém que não sabe aonde quer ir. Ele tem uma ideia de que ele precisa sair, ele pega o seu carro e ele começa a andar desgovernado, sem saber aonde ele vai parar, qual a hora que ele vai parar, aonde ele vai chegar. Então, ele simplesmente está sem rumo. O que ele está fazendo? Ele simplesmente está vivendo aquele momento. E nós, quando nós não entendemos escatologia, ou seja, quando nós não entendemos o final das coisas em Jesus, qual que é o plano de Jesus, qual que é o plano de Deus para concluir, qual que é a conclusão de todo esse plano que se iniciou desde Gênesis. Se a gente não tem essa noção, a gente está como esse cara dirigindo sem ter um rumo, sem saber aonde nós vamos chegar. Eu já ouvi sobre o local onde eu vou chegar, mas eu não tenho clareza. E aí tem um outro fator muito importante. Quando nós não estudamos escatologia, nós não sabemos como cooperar para que o fim seja algo proveitoso para nós também. Porque nós precisamos fazer parte daquilo que Jesus está construindo, daquilo que Jesus está cumprindo nesse tempo. Por isso, nós precisamos olhar para a escatologia de uma forma um pouco diferente. A razão que nós temos que ter para estudar escatologia é a esperança, não a certeza, até porque tem muitas coisas que ainda estão em pleno cumprimento e ainda estão incertas, por mais que nós tenhamos diversos estudiosos sobre o assunto. Tem muitos assuntos que ainda são um pouco desconhecidos ou não explorados, e por isso nós não temos uma certeza clara, mas nós temos uma esperança, e essa é a razão ou a motivação do nosso coração em estudar escatologia.
Tem uma frase muito interessante de Russell Shedd, que ela fala: a escatologia ela não tem por objetivo sanar a nossa curiosidade, mas sim despertar a nossa responsabilidade. Justamente porque quando eu entendo o final das coisas, eu quero participar daquilo para que tudo aconteça da melhor forma possível. E não que Jesus precise disso, muito pelo contrário, ele não precisaria, mas ele decidiu nos fazer participantes da obra que ele está cumprindo. Então eu quero dar para vocês agora 5 razões pela qual nós devemos estudar escatologia. Primeiro, a sua proeminência. O Novo Testamento ele está repleto de sinais que apontam para a segunda vinda de Jesus. Nós temos cerca de 300 menções sobre este tema, a vinda de Jesus. Segundo, o estudo de Apocalipse, o estudo escatológico, ele nos dá uma melhor compreensão da palavra. Tem muitos textos que nós lemos, como Salmos 2, por exemplo, que vai falar sobre a fúria das nações. E quando nós lemos, às vezes passa como um salmo batido ou um salmo de promessa para aquele momento que a gente está vivendo, quando a gente abre aquela caixinha de promessas. Mas a realidade é que quando nós temos um entendimento escatológico dos acontecimentos, um estudo sobre os últimos acontecimentos, nós começamos a compreender coisas que nós lemos e que às vezes nós não compreendíamos da palavra de Deus. Textos, por exemplo, de Isaías, textos de Neemias, alguns textos como, por exemplo, um citado pelo próprio Jesus no seu sermão profético em Mateus 24, que é o texto de Daniel, o livro de Daniel. Então, diversas referências bíblicas, elas só começam a ter uma clareza pra gente quando a gente tem esse entendimento sobre escatologia, sobre esses acontecimentos finais que a Bíblia nos relata. Terceiro, a esperança da igreja. Nós precisamos, com esse estudo, entender a bendita esperança do cristão e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Quarto, o incentivo à vida cristã genuína. O entendimento da escatologia e dos últimos acontecimentos nos faz ter uma vida de autopurificação, uma vida de vigilância, nos faz ser muito mais centrados na vontade de Deus e na purificação da nossa vida, uma vida muito mais correta segundo a palavra. E quinto é o efeito marcante, é o testemunho verbal e o testemunho de vida, a forma como nós começamos a nos portar depois que nós temos esse entendimento escatológico, dita o quanto nós sabemos sobre o fim das coisas. O meu hoje é uma referência do quanto eu sei sobre o fim das coisas. Agora, o que é elementar em escatologia? A gente precisa entender que o plano de Deus ele é uma referência não para onde nós estamos indo, mas sim sobre quem nós estamos nos tornando. E por isso a gente precisa entender quais são as bem-aventuranças dos santos. Existem 6 pontos que na verdade se tornam em 3. E eu quero falar para vocês quais são eles. Primeiro, quando nós falamos de arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, nós estamos falando da nossa soteriologia, ou seja, a forma como eu compreendo a salvação. O segundo ponto vai falar do batismo e da imposição de mãos. E isso faz uma referência à nossa eclesiologia, ou seja, a eclesiologia fala de como eu vivo e faço igreja todos os dias. E o terceiro ponto fala sobre ressurreição dos mortos e juízo final. E isso está falando diretamente à escatologia. E uma coisa que nós precisamos ter muito claro, o meu entendimento sobre a salvação, ou seja, a minha soteriologia, ela precisa estar completamente ligada à minha eclesiologia, ou seja, a forma como eu faço e vivo igreja. Mas o que é mais interessante, quanto mais eu entendo a minha escatologia, eu consigo formar uma eclesiologia mais forte e mais veraz, ou seja, algo que é mais real. Porque quando eu tenho somente o entendimento da minha salvação, ainda assim eu posso viver de qualquer forma, dizendo que eu sou salvo. Agora, quando eu entendo o final das coisas, eu posso cooperar para esse final. Eu posso cooperar fazendo a minha parte e me preparando para ser aquilo que Jesus me chamou para ser, principalmente no final dos tempos.